enquanto Clotilde providencia uns salgadinhos que já se encontravam preparados, sobre o tampo do bar existente num dos cantos da sala. A acolhida gentil dos donos da casa, mais o ambiente agradavelmente aquecido pela lareira acesa, deixou os visitantes mais descontraídos. Após estarem todos acomodados, Clotilde resolve entrar diretamente no propósito da visita e de uma maneira educada, porém com a expressão séria, volta-se para Daniel. Como já é de nosso conhecimento o assunto que o traz aqui em nossa casa, Dr. Daniel, acho melhor iniciarmos a nossa conversa. Gostaria que nos explicasse de um modo simples e preciso, o que tem a dizer. Sentindo-se mais à vontade ainda, pela maneira direta com que a senhora abordou o assunto, ele expõe todo o caso dos acusados, nos mínimos detalhes. Auxiliado por Giovanna, monta um quadro da vida simples e correta dos dois bugres, procurando provar para seus ouvintes a inocência de seus clientes e a importância do testemunho em favor deles. À medida que falava, era atentamente observado pelo casal que, sequer por uma vez, o interrompeu. Quando Daniel, disfarçando a tensa expectativa que está sentindo, dá por encerrado o seu relato, Clotilde fala dirigindo-se a Giovanna. Minha jovem amiga, estás de parabéns. Teu marido é tudo aquilo que me descreveste mais ainda, e voltando-se para este afirma, o senhor, Dr. Daniel tem o dom da palavra. E um timbre de voz que transmite honestidade. Portanto me deixou convencida de que seus clientes nada têm a ver com o assalto. E o que eu ouvi, comprova isso sobejamente, e em seguida, pergunta a opinião do marido, o que achas, Tibério, concordas comigo? Creio que tens razão, minha velha. Concordo contigo. Eu também estou convencido de que os bugres falaram a verdade e que não devem pagar por um ato que não cometeram. Não obstante, agora se dirigindo a Daniel, preciso saber que implicações poderão surgir para minha mulher, caso ela resolva ser testemunha neste julgamento. Aceitar ou não o seu pedido, fica a critério dela. Apenas quero salvaguardá-la de qualquer situação desagradável. Tendo recebido as explicações necessárias quanto à proteção e segurança de sua esposa, visto que o testemunho desta não acusava ninguém, apenas inocentava os bugres, Tibério se dá por satisfeito. E, extremamente felizes, Daniel e Giovanna ouvem a declaração de Dona Clotilde. Bem, meu caro defensor público, podes contar comigo. Serei tua testemunha perante o tribunal. Manhã clara de céu azul sem nuvens. Prenúncio da primavera que em breve chegaria. O frio se despedindo aos poucos, vai deixando todos mais dispostos. Animadas, as pessoas começam a transitar pelas ruas com maior frequência. Georgina levara as crianças para brincar um pouco na praça, enquanto Giovanna preparava o quarto para a chegada da mãe. As 3 aulas marcadas para esse dia e mais a ida ao supermercado, ocupariam seu dia inteiro. E o horário da chegada de Adriana estava previsto para 6 horas da tarde. Ainda bem que o Dani vai poder apanhar a mãe na rodoviária, senão ia complicar para mim. Que bom que ela vai chegar. Tô louca de saudades. E as crianças vão adorar ficar com a avó. E pensado nisso, acho que vou pedir para ela cuidar deles durante o domingo, para que eu possa ir na reserva com o Dani. Ele gostaria muito, e alegre, enquanto arruma as rosas na jarra sobre a cômoda, murmura feliz para si mesma, como é bom ter a mãe da gente por perto. A manhã ensolarada convidava mesmo a um passeio. A estrada, subindo e descendo as coxilhas, cortava o campo todo cultivado em ambos os lados, a perder de vista. Era o trigo de inverno crescendo num verde vivo, brilhante à luz do sol, prometendo uma farta colheita em outubro. Uma paisagem linda, encantando os olhos dos que por ali passavam. Dirigindo em velocidade moderada, a fim de apreciar o panorama, Daniel comenta feliz,
Eu nem acredito ainda que conseguimos a declaração de Dona Clotilde por escrito e já anexada ao processo. Parece até um milagre. É verdade, Dani. Pura proteção divina. Foi tanta coincidência. Com tudo acontecendo tão depressa e no momento certo, que mais parece um sonho. Estou pensando na alegria que meus clientes vão sentir. Vai ser um alívio para eles e uma grande esperança. Será que vai demorar muito a sair o julgamento? Pergunta Giovanna ansiosa. Sempre demora. Mas eu vou batalhar para que ele aconteça mais depressa. A paisagem ia mudando à medida que iam se aproximando da reserva. As coxilhas mais acidentadas já não apresentavam lavouras. Existiam agora grandes áreas de reflorestamento, entremeadas por arvoredo nativo. Diminuindo a marcha do carro, Daniel entra em uma estrada vicinal, de terra empedrada. Após uns 15 quilômetros adentro, eles chegam no povoado indígena. Apesar de prevenida pelo marido, Giovanna se assusta com a pobreza existente. Ela não esperava tanto abandono. Compreende então o porquê da preocupação e profunda tristeza que Daniel sente em relação ao seu povo. Seu coração se enche de amargura. Entretanto, a tristeza da chegada é suavizada pela alegria com que são recepcionados pelos bugres. Quando, então, ficam sabendo da boa nova, não cabem-se de contentes. Doutor, isso que o senhor está dizendo é como música de festa nos ouvidos da gente. Fala emocionado Jurupanã. Soa como os atabaques tocando em nossas cerimônias. Eu não te dizia que as minhas rezas iam dar resultado bom. Fala a Índia velha, com o seu alegre sorriso desdentado. Mas continua rezando firme, Guaraciara, porque temos ainda o julgamento pela frente. Só estou contando que consegui uma excelente testemunha que pode ajudar muito. Pede Daniel com receio de que eles acreditem estar tudo concluído. Sim, a mãe vai continuar rezando. Nós sabemos que o julgamento é uma coisa demorada, fala Juruna. Temos confiança no doutor, mas no fim, tudo vai depender do nosso pai lá em cima. Comovido com a fé do jovem bugre, agradece a este a confiança depositada nele. Colocarei a minha energia e também a minha fé para vencer este julgamento e libertar vocês dessa injusta acusação. Giovanna, rodeada pelas crianças, é alvo da atenção de todos. Conquistara também a simpatia e a confiança deles. E foi difícil convencê-los de que não poderiam ficar muito tempo, que precisavam retornar em seguida. Foi preciso aceitar um convite para voltar na próxima semana. Queriam que eles comessem, com eles, do bolo de mandioca que era a especialidade das mulheres da reserva. Feita a promessa, eles partiram. Haviam chegado alegres e voltavam agora deprimidos, pela visão de miséria e abandono. Por todo o tempo do trajeto pela vicinal de terra, permaneceram calados, pensando, até que Daniel quebrou o silêncio. Desde que vim aqui pela primeira vez, fico imaginando que se não tivesse sido adotado por meus pais, eu certamente seria um deles. Por que tal privilégio para comigo? Não sei, Dani. Mas, reticente, ela expõe o pensamento que lhe veio à mente. Mas será que este privilégio não terá algo a ver com a missão que Potira, tua mãe índia, te alertou em teus sonhos? Talvez. Pode ser. Porque tenho pensado seriamente em tentar conseguir junto ao governo, que instalem aqui um posto de saúde com uma farmácia, para que eles não necessitem ir à cidade em busca de tratamento. Muitas vezes até chegam lá sem condições de sobrevivência. Quem sabe se não é esse o começo, querido, não terá sido isso que o juiz falou com Dona Isatina em seu sonho, que eu era aquele que seguiria adiante de seu caminho. Se ele mantinha um atendimento para as mães guaranis. Talvez seja isso. Como eu não tenho dinheiro suficiente para realizar isso sozinho, devo tentar conseguir através da FUNAI. O que achas? Faz sentido, querido. E pode contar comigo. Eu sei, amor. Em todas as nossas vidas,
Sempre pude contar contigo. Acho que não somos apenas almas irmãs, somos almas gêmeas. Envoltos na energia do amor, continuaram pelo resto da viagem a trocar ideias e, animados, chegaram em casa a tempo de almoçarem fora, com as crianças e a avó Adriana. Com a chegada dos sogros e do tio, Giovanna suspendera por uma semana as suas aulas, para acomodá-los na casa. As avós ficaram no quarto ao lado dos netos e Tomás e Francisco se alojaram no estúdio. O movimento da casa tornou-se intenso e as empregadas se desdobravam para que tudo corresse conforme Giovanna ordenara. A alegria era uma constante entre os membros da família. Dia seguinte à chegada destes, aconteceu a festa da Bianca, que foi um sucesso. Centenas de balões formando cordões coloridos completaram a decoração baseada na turma Baby Disney. Tudo trabalho da avó Adriana. A mesa enfeitada com a menina e seus amiguinhos estava repleta de guloseimas, que fez a alegria das crianças que compareceram ao aniversário. Giovanna, com seu temperamento extrovertido, já fizera muitas amizades na cidade e a maioria de suas amigas tinha filhos pequenos. Assim a festa bastante concorrida, transcorreu alegre, animada com muitas brincadeiras. Entretanto, quem mais aproveitou a folia, foi Mauri. Encantado com os presentes da irmã, brincou com vários deles até tarde da noite. Ao passo que a aniversariante, bem cedo, cansada na sua estreia festiva, adormeceu no colo da avó Elisa. Passados 2 dias, tendo Tomás e Francisco demonstrado o desejo de conhecer a reserva Iguamirim, Daniel os levou até lá. As crianças ficaram aos cuidados das 2 avós, para que Giovanna pudesse acompanhá-los e assim cumprir o que prometera, quando da sua visita anterior aos bugres. Recebidos com agrado pelos habitantes do pequeno povoado, os 4 visitantes lá permaneceram, por mais de 2 horas. Saborearam o bolo de mandioca e tomaram da bebida também preparada pelos índios, que se sentiram honrados com a presença deles. Principalmente pelo cumprimento da promessa feita anteriormente. Tomás, muito interessado em conhecer a vida que os bugres levavam, procurou conversar com vários deles, enquanto percorria a aldeia na companhia de Daniel. A pequena igreja, toda construída em madeira, chamou logo a atenção de Francisco, que foi vê-la de perto. Curioso em conhecer o seu interior, teve a sorte de se encontrar com o padre daquela pequena paróquia, que casualmente se encontrava arrumando o altar. Numa longa conversa, colheu muitas informações interessantes, que talvez pudessem facilitar mais ainda o convívio de Daniel com os guaranis daquela reserva. Humanitário inteligente, o jovem padre Honório, ao invés de abolir totalmente as poucas tradições indígenas que ainda fazem parte da vida da comunidade, consegue transmitir a fé cristã associada aos seus ritos religiosos. Sentindo-se à vontade com Francisco, este explica o seu jeito de agir. Eu procuro não me impor aos bugres, respeitando a sua maneira de pensar. Convivo amigavelmente com eles, tentando mostrar, sem forçá-los a nada, a nossa crença e o nosso modo de encarar a vida. Muito interessante. E tem conseguido bons resultados. Penso que sim. Apesar de ser um processo lento, conquistei a confiança deles e tenho conseguido realizar a tarefa cristã, de acordo com as minhas ideias. Traste sorrindo, faz uma confissão, espero, confiante em Deus, que meus superiores não discordem de mim, porque caso contrário, serei capaz de largar a batina para continuar um trabalho que, a meu ver, apesar de pequeno, considero importante. Apreciando a dedicação do jovem padre aos índios, Francisco lhe diz: todo o trabalho, irmão, feito com amor verdadeiro, só pode dar bons frutos. Não desanime. Que Jesus o ilumine sempre para que continue com esta boa energia que tem. E se despedindo de Honório, vai ao encontro de Giovanna, que estava na escola ao lado, reunida com várias mulheres e crianças. Vim buscá-la, querida,
pois está quase na hora da nossa partida. Seu marido já me acenou de longe. Despedindo-se das bugras e seus filhos, ela se retira com o tio, acompanhada de Guaraciara e Jacira. Quando passam defronte à palhoça de Jacira, esta pede que aguarde um momento, entrando em casa junto com a sogra. Retornam em seguida, com um lindo cesto de palha trançada, adornado com penas e contas coloridas e um pequeno vaso de barro, pintado em cores vivas. Um tanto encabuladas e receosas de não agradarem, entregam seus trabalhos para Giovanna. Nós duas fizemos para a senhora. Estão prontos há vários dias, esperando que voltasse aqui. Apreciadora de artesanato, esta realmente se encanta com os presentes e, comovida, agradece as bugras com um abraço amigo. São muito lindos. Vão enfeitar o meu estúdio. Gostei de verdade. Muito obrigada. Sensibilizados com o carinho dos bugres, após as despedidas, entram no carro, seguindo viagem. Apesar de Daniel dirigir mais apressado, ao entrar no asfalto, a volta transcorria tranquila, repleta de comentários e troca de informações. Tomás, referindo-se ao desejo de Daniel em ajudar os índios, aconselha: tenha cautela, filho. Não comeces nada que não possas levar avante. Porque, pior que o abandono é a frustração de um auxílio interrompido. Tu ainda és muito jovem, firmando tua carreira e com filhos pequenos, que necessitam de muita atenção. Faça apenas o que estiver ao teu alcance. Continua a defendê-los quando for necessário, sempre atento às injustiças, como estás fazendo agora neste caso do assalto. Contar com alguém para defendê-los, já é de grande valia para eles. A grande carência deles me aflige, pai, mas tu tens razão. Teus conselhos, durante toda a minha vida, têm sido muito importantes para mim. Aliás, ele ia continuar expondo a sua gratidão quando, neste momento, surge no meio da estrada, descendo do alto da coxilha em que eles estavam subindo, um homem todo ensanguentado, com andar trôpego, acenando em desespero. Daniel diminui rapidamente a velocidade do carro e, desviando do pedestre, estaciona no acostamento. Saltando ligeiro, vai ao encontro do ferido, falando aflito: meus Deus! O que aconteceu? Por pouco não te atropelo. Moço, por favor, ajuda, fala este enfraquecido pela perda de sangue. Tá quase todo mundo morto lá embaixo. Ajuda. Eu não tive culpa. Foi a barra da direção. E meio desfalecido pela perda do sangue que jorrava de um profundo corte em seu braço, vai caindo ao chão. Daniel o ampara e, auxiliado por Francisco e Tomás, que também já haviam saltado do carro, coloca um homem deitado sobre a grama do acostamento. Daniel pede a Giovanna, que acabara de chegar apavorada junto a eles, que apanhasse no porta-luvas do carro estojo de primeiros socorros. Nesse momento, um carro particular também para e o motorista, ao olhar a cena, pergunta aflito em que poderia ajudar. Graças a Deus apareceste agora, fala Daniel apressado para ele. Esse homem disse que tem um horrível acidente lá mais adiante, com muitos mortos. Avisa a polícia rodoviária sobre o acidente, requisitando uma ambulância com urgência. Mas tenha cuidado, porque não se sabe o que aconteceu lá embaixo. O motorista, concordando, sai em seguida. Giovanna retorna com o estojo e Daniel, deixando o ferido aos cuidados de Tomás, que a essa altura já estava tentando fazer um torniquete para estancar o sangue do pobre homem. Corre ladeira acima acompanhado por Francisco. Ao chegar no alto, sofrem um impacto. O que vem é dantesco. Um caminhão se achava enviesado na estrada, por sobre uma caminhonete totalmente destruída. Sangue e gemidos por toda parte. Corpos atirados sobre o leito da estrada. Outros esmagados entre as ferragens distorcidas. Era um espetáculo terrível, desesperador. Horrorizados, eles não sabem nem por onde começar a ajudar. Olhando angustiados os mortos e os feridos,
Daniel verifica que são bugres que viajavam no bagageiro aberto e desprotegido da caminhonete. Pelas malas e sacolas arrebentadas, espalhadas pelo chão, ele deduz que estes deviam estar retornando ou se mudando para a reserva. De repente, sente-se incrivelmente tonto. Apoiando-se no que sobrara da caminhonete, fecha os olhos procurando se equilibrar. Em seguida, sentindo-se melhor, abre os olhos e o que enxerga, deixa-o confuso e estarrecido. Incrédulo, olha ao seu redor. Não estava mais no local do acidente. Estava nas missões de antigamente, olhando os índios massacrados. Com o coração descompassado, desesperado, torna a fechar os olhos tentando apagar aquela visão terrível e, ao ouvir uma voz fraca pedindo socorro pouco atrás de onde se encontrava, teme abri-los novamente. Mas o pedido angustiado faz com que ele se volte e, abrindo os olhos, se encontra novamente no presente. Aquela visão não passara de um rápido flash em sua mente. Consternado, se depara com uma jovem que não deveria ter mais de 15 ou 16 anos, caída de costas junto aos destroços da caminhonete. Com a cabeça ensanguentada, gemendo fracamente, ela abraçava a barriga volumosa de uns 8 ou 9 meses de gravidez, como se estivesse tentando proteger o filho no ventre. Já equilibrado, Daniel se ajoelha ao lado dela e, afagando de leve a sua mão, fala com carinho: "Nós vamos te ajudar, filha. Não te movimentes, por favor. Não sei quantas fraturas existem. Já chamamos a ambulância e logo serás atendida." "Meu filho. Salva meu filho, seu doutor. Acho que ele está nascendo." "Ai!" Gritando, ela se contorce: "Me ajuda. Ai!" Daniel, sem saber o que fazer, apenas segura com força a mão da jovem. Aliviado, escuta o som da sirene se aproximando. Estavam perto da polícia rodoviária e não muito longe da cidade vizinha reserva, portanto o socorro chegou rápido. Pouco depois da patrulha policial, chega também a ambulância. A jovem parturiente tem a prioridade no atendimento e, tendo sido constatada a ausência de fraturas sérias em seu corpo, o médico pede a Daniel: "Pode levá-la em seu carro para o hospital. Ela não pode esperar muito mais aqui. A pancada na cabeça foi muito violenta e a criança já está nascendo." "Mas é claro, doutor. Vou trazer o carro mais para perto. Volto em seguida", e sai em desabalada corrida. Apenas Giovanna o acompanhou no carro, para que a jovem índia ficasse acomodada no banco traseiro. Abaixando a parte de cima do banco da frente e, sentando-se nele de costas para a direção, ela cuidava atentamente da jovem, para que esta não caísse com os movimentos do carro. Em meio às dores do parto e ao sofrimento pela pancada na cabeça, com a voz fraca, tiritando de frio, esta tenta falar com Giovanna. "Dona, eu sei que vou morrer, não fala isso, filha. Estou rezando por você. Nossa Senhora vai lhe ajudar." Tentando transmitir energia para ela, Giovanna aperta com mais firmeza sua mão e contém a custo as lágrimas de piedade que começam a brotar em seus olhos. "Logo estará no hospital e tudo vai correr bem. Você não vai morrer, mas eu preciso falar." Com a voz cada vez mais fraca, ela insiste. Perdendo as forças, vai deixando de gemer. Para entender o que ela procurava dizer, foi preciso Giovanna colocar seu ouvido junto ao rosto dela. "Tá ficando tudo escuro. Dona, cuida. Meu filho. Meus pais morreram lá. Meu filho. Sozinho. Tá escuro. Muito E a sua voz vai sumindo e as suas forças se esvaindo. Daniel. Grita angustiada. Ela desmaiou. "O que eu faço?" "Calma, querida. Estamos chegando." Sem sentidos, ela é levada às pressas na maca do hospital. Milagrosamente a criança nasce bem. É um menino. Sua formação estava completa, indicando quase 9 meses de gestação. Um bebê sádio. Um lindo bebê guarani. Mas, infelizmente,
Devido a uma enorme hemorragia interna, a jovem mãe não sobrevive por muito tempo. Giovanna, muito abalada com tudo, vai com Daniel até o berçário para verem a criança. O pediatra de plantão, acabando de examiná-la, comenta com eles: a vida tem que ter mesmo uma finalidade maior do que podemos enxergar, comenta este entristecido. Só assim poderemos tentar aceitar tragédias como essa. Vocês salvaram a vida dessa criança, mas qual será o destino desse menino? Me deixa segurá-lo um pouco, doutor, pede Giovanna com os olhos cheios d'água. Aconchegando o bebê em seu seio, aproxima-se do marido, já com as lágrimas deslizando pelo rosto. Com a voz entrecortada pela emoção, fala para este: veja, Dani. Veja, querido. É o nosso terceiro filho. Nasceu em nossos braços. Ele não é um amor. Daniel, extremamente comovido, mal consegue responder: tens razão, querida. Tens toda a razão. Traço e com os olhos marejados de lágrimas, confirma: o nosso terceiro filho é tão lindo quanto os irmãos. Giovanna sorrindo, olhando bem para o rostinho do bebê, afirma com suavidade: e é igualzinho ao pai. O pediatra, que ficara observando enternecido esta cena, pergunta então aos dois: vocês estão querendo adotar a criança? Não estamos querendo, doutor, responde Giovanna ainda sob forte emoção. Ele já é nosso. Sentindo que ia morrer, a mãe nos deu seu bebê pouco antes de perder os sentidos. Então temos que comunicar ao juizado de menores, para que seja feita a adoção legal. Enquanto isso, a criança terá que ficar no berçário do hospital. Não, exclama Giovanna, o nosso filho não vai ficar abandonado num hospital. Não deixa, Dani. Não é justo. Daniel, prevendo que isso iria acontecer, já havia retirado sua carteira do bolso e, mostrando seus documentos ao médico, fala com firmeza: deixarei todos os meus dados com o senhor e tratarei da parte legal, mais tarde. O senhor, como pediatra, bem sabe que não convém a um bebê ficar longe do carinho materno, principalmente após um parto tão traumático. Tenho a mesma opinião sua, doutor Daniel. Mas compreenda também que tenho deveres a cumprir. Porém, ao examinar os documentos, prontifica-se imediatamente a ajudar a encontrar uma solução. Entretanto, como se trata de um defensor público, vou tentar obter junto ao juiz de menores uma autorização para a retirada da criança. Vou telefonar para sua casa. Eu lhe agradeço imensamente. Doutor Correia, Arnaldo Correia, responde este sorrindo com simpatia. Espero encontrar o Dr. Fernandes sem demora. Ficaremos aguardando aqui no hospital. Enquanto esperam, ambos ficam olhando para o bebê, que dormia tranquilo no colo de Giovanna, e se perguntam que nome dariam a ele. Já que ele se parece comigo, por que não Daniel? Penso que não, querido. Não gosto de repetir nomes, nem de pai, nem de mãe. Os filhos, depois, sentem-se na obrigação de se parecerem em tudo com os pais. Não acho legal. Então, o que sugeres? Lembra, querido, do que conversamos após o nascimento da Bianca. Lembra que eu disse que gostaria de um nome bem brasileiro para o nosso terceiro filho? Sim. Se é o que tu desejas, querida, para mim está muito bem. Mas, que nome gostarias? Pedro. Pois afinal só tivemos 2 imperadores no Brasil e ambos se chamavam Pedro. E quem descobriu o Brasil? Existe nome mais brasileiro do que Pedro? É uma ideia. Bem. Gostei. É um nome bonito e forte. E abaixando a mantilha, descobrindo o rostinho do bebê, sorri para ele. Tu, meu filho, serás Pedro Albanese Schmid. Brasileiro, italiano, alemão. Que mistura, hein, meu pequeno Guarani? Giovanna dá uma risada achando graça do marido. Porém, ao voltar-se para este, se surpreende com a sua expressão repentinamente séria, de olhar distante. Dani, o que houve?
estás passando mal? Pergunta preocupada. Não, querida. Desculpa preocupá-la. É que de repente me lembrei de uma rápida e terrível visão, que tive hoje no local do acidente. E que tem algo a ver com os descobridores do Brasil. E como falaste agora no descobrimento, como assim? Por quê? Por que tanta comemoração festiva e cívica em torno dessa data? E, no entanto, para a raça indígena, dona desta terra por direito, o que ela representa senão destruição, mortandade e o início da sua decadência? Oh, querido! Nunca pensei nisso. Mas pensando bem, acho que tens razão. Com tais lembranças, começam a se envolver numa energia de tristeza, porém infelizmente, chega o Dr. Correia participando satisfeito. Vocês deram sorte. Encontrei o juiz Fernandes em casa. Dadas as circunstâncias, me autorizou por telefone a entregar-lhes o bebê, desde que deixem assinado comigo um termo de compromisso de retornarem aqui dentro de 7 dias, a fim de sejam tomadas as providências legais. Claro, doutor. Está perfeito assim. Aonde poderemos assinar este termo? Aqui mesmo, no consultório do hospital. Assim que tudo ficou acertado, Giovanna entregou Pedro para Daniel. Cuida dele um pouco, querido. Vou até o berçário providenciar o necessário para o restante da viagem. Mamadeira, fralda descartável, etc. Quando chegarmos em casa, irei ao supermercado para comprar tudo o que ele precisa. Sentado na sala de espera, que se encontrava vazia, pela primeira vez Daniel aconchega o filho em seus braços. Este começava a acordar. Quando seus olhinhos se abriram, Daniel foi tomado de uma grande emoção. Por uma fração de segundo, o olhar do pequenino Guarani ficou profundo. Um olhar adulto, como se quisesse dizer algo. Sentindo uma onda de amor envolvê-lo, Daniel percebeu, teve a certeza, de que o espírito que estava ocupando aquele corpinho era um espírito muito amado, de muitas vidas. Beijando o filho com ternura, murmura apertando de encontro a si, um dia eu saberei quem és tu, meu querido Pedro, meu filho muito amado. Ainda estava sob tal emoção, quando entram na sala Tomás e Francisco. Estes haviam permanecido todo este tempo ajudando os policiais e os bombeiros junto aos acidentados e só agora tinham sido liberados. O carro da polícia acabara de deixá-los no hospital, cansados, tristes e perplexos com tudo que assistiram e acompanharam de perto. Nos informaram de que vocês estariam aqui. Fala Tomás exaurido. Tu não imaginas, meu filho, o que foram essas horas. Foi terrível o que passamos lá. Fizemos a prece para 8 mortos. E rezamos também pelos 2 feridos, que vieram para cá em estado gravíssimo. Diz Francisco. Só então percebem que Daniel está com o bebê no colo e notando a ausência de Giovanna, ambos estranham a situação. Então a criança nasceu com vida, graças a Deus. Mas, a mãe como está? Pergunta Francisco. A Giovanna, está com ela? Porque o bebê está contigo, filho, e não no berçário. Indaga Tomás, intrigado. Nesse momento entra Giovanna carregando uma sacola de plástico e sorrindo. Dirige-se ao sogro, porque é o nosso terceiro filho que chegou para nós. Olhando em direção ao tio, fala enternecida. Foi Deus quem colocou o Pedrinho em nossos braços. Ambos se surpreendem e antes que possam falar alguma coisa, Daniel se apressa a dizer, pai, a nossa história se repete. Agora eu sei o que tu e a mãe sentiram quando me receberam em seus braços cheios de amor, e se aproximando dele, estende o filho para que este o acolha. Segura ele também, pai. Segura o teu quinto neto. E em meio a essas emoções, entre beijos e abraços, eles retomam a viagem de volta, chegando em casa quase 4 horas mais tarde além do previsto. Depois de todos acomodados, Daniel e Giovanna ficaram ainda admirando o pequenino Pedro em seu berço improvisado. Chegaste fazendo enorme sucesso no meio da sua família, hein, meu gurizinho?
Fala Daniel encantado com o novo filho. Graças a Deus as crianças aceitaram bem a chegada repentina de um novo irmão. Mas graças a ti também, querida. Soubeste lidar com muita naturalidade com os dois. És uma psicóloga nata. Achei uma graça as avós disputando a primazia de embalá-lo nos braços. Traço ela sorrir relembrando o fato, enquanto fazia uma leve carícia no rostinho deste, que começava a se mexer, querendo acordar. E o Mauri, que a princípio ficou olhando desconfiado, meio de lado, acabou por se encantar com o irmão. Quando ele disse, eu vou ensinar ele a jogar bola, né mãe? Foi o momento em que começou a aceitar a ideia de ter um irmãozinho. Pedro, mexendo os pequeninos braços, franze o rostinho querendo chorar, mostrando que a fome está chegando. Giovanna retira do berço, indo apanhar a mamadeira. A mãe vai te dar o mamã, meu amor. Enquanto ela cuida do bebê, Daniel vai se deitar. Sammy encostado na cama, fica pensando em tudo o que acontecera. Mas por que, meu Deus, uma criança nasce em meio a tanta tragédia? Que desastre terrível! E por que retornar à minha mente aquela visão horrível, de uma vida que eu gostaria de esquecer para sempre? À medida que pensava, uma sonolência foi tomando conta dele e, de repente, se vê numa aldeia indígena devastada. Palhoças queimadas e vestígios de luta. Corpos no chão. Cheiro de morte, visão de sofrimento. Quem terá cometido tamanho crime? Não. Não pode ser nada que eu também tenha cometido. Ponto não. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Sentindo medo e horror, tenta sair dali, mas não consegue, é como se estivesse preso ao chão. Nisso ele vê um jovem índio guarani se aproximando. Assusta-se com a aparência deste. Era como se estivesse se olhando no espelho, tal a semelhança com ele próprio. E antes que possa falar qualquer coisa, o bugre se dirige a ele. Não querias saber o porquê de uma criança nascer em meio à tragédia? Sim, balbucia temeroso, mas o que isso que estou vendo tem a ver comigo? Contigo não, meu filho, mas com aqueles que foram mortos no desastre. Esta chacina que estás vendo aqui, foi obra deles num outro tempo. O que aconteceu na estrada, foi o retorno de seus crimes, mas a criança, por que nascer no meio daquele horror? Ela não nasceu no meio daquele horror, nasceu nos teus braços e de tua mulher, já esqueceste? Vocês a tiraram de lá, antes que ela chegasse ao teu mundo, é verdade, não havia pensado nisso, responde admirado, constatando o fato, mas porque eu tive naquele local, a visão do meu passado remoto se misturando com o que eu via no desastre. Podes me explicar isso? Sim, meu filho. Foi para que tu te lembres da missão que tens a fazer nesta tua vida presente, para terminar totalmente com o teu resgate. Mas o que a criança tem a ver com tudo isso? Ela veio para te ajudar nesta tarefa. Não percebes isso? Tu tinhas que ter um filho guarani, mas e tu? O que tens a ver com o meu resgate? Nosso resgate, filho. Medite sobre tudo isso. Eu estarei a teu lado, porque faço parte desse resgate. Tu te pareces comigo e me chamas de filho. Então tu deves ter sido meu pai guarani. Não é isso. Mas antes que ele possa responder, Daniel é trazido de volta pela chegada de Giovanna junto a si, falando com ele. Pronto, ele adormeceu. E pelo jeito o pai dele também, fala sorrindo. É melhor te deitares direito, senão amanhã na tua coluna estará reclamando. Giovanna, querida, eu tive um sonho tão confuso. Acho que sonhei com o meu pai guarani e sabes o que ele me disse? O que, meu amor? Pergunta já interessada e curiosa. Que precisávamos ter um filho guarani, responde adormecendo em seguida, mergulhando num sono profundo. Oh, Dani. Dormiu de novo, frustrada, fala esperançosa para si mesma, tomara que ele se lembre de tudo amanhã. Parecia que a primavera já havia chegado.
O céu azul, límpido e o ar mais aquecido, tornavam a manhã esplendorosa. O tempo colaborara para que a cerimônia íntima do batismo acontecesse no jardim interno da casa. Umas primeiras flores ensaiavam seu desabrochar, na árvore predileta de Giovanna. Ao vê-las, esta fala risonha para a mãe sogra: até a minha querida está se manifestando para saudar a chegada de Pedro no seio da sua família. Foi um inesperado e belo presente que o céu nos mandou, diz Elisa, igualmente risonha. E como Maurice se encantou com ele. Achei uma graça quando ele me perguntou: vó, ele parece com a Bianca, né? Comenta Adriana, enquanto vai cobrindo com coloridas flores do campo, uma cruz feita de isopor. Elas estavam preparando o necessário para o batismo do Pedro, que seria realizado à semelhança dos outros dois filhos. Avô e tio-avô ministrariam os sacramentos luterano e católico. Como os padrinhos de Mauri foram Francisco e Adriana, dessa vez seriam Tomás e eles a levar o neto Guarani à pia batismal. Esta, substituída por uma bela terrina de cristal colocada sobre um pedestal coberto por toalha de renda branca, estava situada frente a uma parede totalmente coberta de eira verde. A cruz florida foi colocada nesta parede, encimando a pia batismal. E de cada lado desta, Giovanna colocou dois grandes vasos com folhagens de um verde claro, ornadas com lírios brancos. Ao som dos cantos gregorianos foi realizado o batizado. A prece espiritualista, proferida pelo pai, foi um agradecimento ao Criador pela vida única e ao amor cósmico. Mauri, muito comportado, observava curioso a tudo que se passava, enquanto Bianca, despreocupada, corria alegre sobre o gramado. E as únicas pessoas, fora da família, chamadas a assistirem a este ato religioso, foram Dona Isaltina e Juraci. Que cerimônia linda e tocante! Muito obrigada pelo convite especial, agradece Isaltina. Mas a senhora é uma amiga muito especial. Não poderíamos jamais prescindir da sua presença e de Juraci também, diz Daniel, abraçando as duas. Mais tarde foi servido um lauto almoço preparado pelas avós e em seguida Tomás e Francisco começaram a se preparar para o retorno a Nova Dresden. Que pena que vocês têm que ir embora, diz Giovanna, junto ao carro, enquanto Daniel colocava as malas no porta-bagagem. Ainda bem que a mãe e Dona Elisa vão ficar mais um pouco. Mas em seguida a festa da terceira idade, volta ligeiro para casa, que eu não posso ficar muito tempo longe de ti, Frau Elisa, fala Tomás beijando a esposa. Sempre brincalhão, Francisco se despede da irmã, veja lá. Não vai arranjar um marido e deixar seu irmão sozinho naquela paróquia. Você é impossível, Francisco, rindo, ela responde também brincando, mas, quem sabe? Pode ser que assim, você ganhe um sacristão. A movimentação para a comemoração do dia da terceira idade começou cedo. Ajudada pela Rosa, Adriana preparou os salgadinhos e as tortas que seriam servidas no café colonial. Elisa, que vinha há dias ensaiando no teclado, passou a manhã revisando as diversas músicas das décadas de 30 e 40 que escolhera, na esperança de agradar a maioria dos moradores do asilo. Bem, acho que agora estou afiada, comenta durante o almoço, sabem, acho que me apaixonei pelo teclado. É sem dúvida alguma, uma boa orquestra. Vou falar com Tomás para comprar um para a igreja. Nunca tinhas experimentado antes, mãe? Não, filho. Sempre tocando no piano os hinos religiosos e pouquíssimas músicas populares em casa. Ainda não tinha tido curiosidade em experimentá-lo. Imagina se estivesse habituada com ele, fala Giovanna. Está ótima sua execução. Então, pelo visto está tudo pronto. E pelo que eu vi na cozinha ainda há pouco, os velhos do exílio vão infartar de tanto comer. Nossa, Dani, vira essa boca pra lá. Deixa de brincadeira e acaba de tomar o cafezinho, porque já está na hora de levar o Mauri na creche.
O almoço saiu muito atrasado hoje. Pode deixar que eu levo o Mauri, Daniel, se oferece Adriana. Mas por que, mãe? Temos que nos preparar. Ou você está desistindo da festa? Pergunta desconfiada. Se você não se importar, querida, prefiro ficar com os meus netos. Quero aproveitá-los mais um pouco. Só de pensar que amanhã já vou embora, a saudade começa a me afogar. Oh, mãe, fala Giovanna penalizada. Eu sei. Mas eu gostaria muito que você fosse conosco, dona Adriana, fala de repente Daniel, porque a senhora não vem morar conosco. Essa casa é tão grande. Adriana se espanta com o genro, mas, meu filho, fico muito lisonjeada com o seu convite, entretanto, não desejo atrapalhar a vida de vocês dois. Giovanna também se admira com o que ouve e pergunta incrédula, verdade mesmo, Dani? Eu ficaria muito feliz se a mãe aceitasse, e fala com euforia, mãe. Você não atrapalha, muito pelo contrário, poderá nos ajudar bastante, eu nem sei o que dizer, meus filhos. Vocês me apanharam de surpresa. É claro que eu gostaria muito, mas não sei se é certo. Virando-se para Elisa, pede sua opinião, o que você acha desse convite? Por favor, seja sincera. Olha, Adriana. Em Santa Maria, eles moravam numa casa pequena e seria difícil vocês viverem bem. Exatamente isso que eu sempre pensei, interrompe esta preocupada. Mas agora tudo mudou, continua Elisa. Eles já estão bem adaptados aqui com o espaço que tem nessa casa. Tua presença não irá constrangê-los. E a tua companhia, só poderá ajudá-los na criação dos filhos. E sorrindo, aconselha, no teu lugar eu aceitaria. Aceita, dona Adriana, será um prazer para todos nós, reforça Daniel. Mas, e o meu trabalho como costureira? Esse, morando conosco, não precisará mais dele, mãe. A pensão que o pai deixou, será mais do que suficiente para suas despesas pessoais. Aceita, mãe. Decide agora, por favor. Pressionada com tanto carinho, esta aceita o convite, exuberante de felicidade. Oh, meus queridos, era o meu sonho secreto. Daniel abraçando-a, fala afetuosamente, já que vai ficar morando conosco, não tem mais motivo para não comparecer à festa. E olhando apreensivo para o relógio, alerta Giovanna, querida, vá buscar o Mauri. Preciso me apressar, senão chego atrasado num encontro muito importante, e nós também chegaremos atrasadas no asilo se não nos prepararmos logo. Exclama Giovanna feliz, subindo correndo a escada para buscar o filho. Passados 15 dias, Adriana mudou-se definitivamente para a Trilha das Palmeiras. E a sua permanência junto ao genro e a filha, foi muito oportuna. A pouca diferença de idade entre Bianca e Pedro, requeria uma atenção redobrada, que tornaria difícil para Giovanna levar adiante as suas aulas de música, sem uma ajuda extra, além do convívio agradável entre eles. Adriana, com seu temperamento calmo e suave, sempre disposta a colaborar em tudo e com todos, cedo mostrou que se tornaria um ponto de equilíbrio no seio da família. E a vida foi transcorrendo tranquila. Meses depois, Daniel ganhou a questão de Otalício Fontes. Essa sua vitória acirrou mais ainda o despeito de Cristóvão em relação a ele. Porém Daniel continuou no firme propósito de não se deixar perturbar com as provocações deste e evitava ao máximo qualquer contato que não fosse indispensável. Até que finalmente chegou o dia tão esperado do julgamento dos bugres. Daniel foi buscar Jurupana e Juruna na reserva. Orientou-os cuidadosamente como deveriam proceder frente ao juiz. Muito nervosos, temiam não conseguir se comportarem corretamente. Mas não temam, meus amigos, falou Daniel procurando acalmá-los, a verdade sempre vence e vocês são inocentes. Tenham isso em mente, sem medo. Se o juiz perguntar algo, respondam com calma, relatando apenas o que realmente aconteceu. Eu estarei fazendo a defesa de vocês.
Mais calmos, confiantes neste, eles entraram na sala do tribunal, assim que foram chamados pelo juiz. Iniciando o julgamento, o promotor expôs com muita firmeza a sua acusação e com voz fria num tom que impunha respeito, impressionou os jurados que, atentos, demonstravam na expressão de seus rostos um acatamento às suas palavras. Não podemos permitir que pares da sociedade perturbem a tranquilidade de cidadãos honestos, que labutam para o engrandecimento de nossa terra, roubando o produto de seus esforços, do seu trabalho em prol de uma vida melhor para todos, roubando a tranquilidade das famílias, levando a insegurança aos lares da nossa comunidade. Não podemos deixar a solta indivíduos, como os réus aqui presentes, que além de não terem pejo em viver à margem da sociedade, não têm comiseração em espulhar um estabelecimento que investe no auxílio da cura de nossos doentes. À medida que Cristóvão ia falando, os bugres tremiam por dentro, mas tentavam não deixar transparecer em seus rostos o medo que estavam sentindo. Foram então chamadas as testemunhas. Ao serem inquiridas pela defesa, as testemunhas de acusação titubearam, quando se deram conta de que não teriam condições jamais de reconhecer os acusados, vista que os assaltantes tinham os rostos cobertos por capuzes durante o assalto. Suas acusações baseavam-se apenas em provas circunstanciais. Ao passo que a testemunha da defensoria teve uma atuação firme nas suas declarações e respostas. Dona Clotilde, calma e segura de si, relatou com fidelidade tudo o que ouvira através da janela basculante de sua casa. Quando chegou a vez de Daniel apresentar a sua defesa final, sua eloquência aliada a uma voz quente, transmitia convicção no que expunha. Bastava que fosse avaliado o estado de fraqueza que os réus apresentavam no momento da sua prisão, advindo da fome que roía seus estômagos e pelo cansaço estampado em seus rostos. Conforme declaração do senhor delegado que, percebendo o estado debilitado dos acusados, ordenou que os alimentassem antes de serem levados ao presídio. Pensem, senhores jurados. Como alguém, exaurido ao extremo, poderá ter a energia necessária para cometer um audacioso assalto à mão armada? Um ato que exige energia e rapidez. Tanto é, que ao se verem confundidos com os criminosos, os acusados tentaram fugir correndo e não conseguiram completar nenhuma simples quadra. Meditem sobre isso, senhores jurados. Os jurados olhavam firmes para ele, analisando cuidadosamente o que declarava. O caráter humanitário deste, fortalecido pela certeza da inocência dos réus, se irradiava através de seu olhar e foi, aos poucos, conquistando a todos. Acresce ainda, o incontestável testemunho de Dona Clotilde Inmer que ouviu de sua janela, o que realmente se passou com esses inocentes cidadãos, que por equívoco foram confundidos com os verdadeiros criminosos. A energia da justiça foi envolvendo o tribunal. Daniel tocara fundo no emocional, não só dos jurados, mas de todo o plenário. E a sentença do juiz só poderia ter sido uma: inocentes. A alegria da audiência foi radiante. Uns poucos bugres da reserva, juntamente com o padre Honório que ali também se achava, estavam profundamente emocionados. Giovanna acompanhada de Tomás e Elisa, que vieram para assistir ao julgamento, vibravam de emoção. Que silêncio, enquanto Daniel falava, comenta encantada, Giovanna com a sogra, a senhora percebeu, que dava até para se escutar a respiração dos jurados, de tão atentos que estavam. Oh, minha querida, concorda Elisa rindo, ele foi vibrante, maravilhoso, mas também não vamos exagerar. Eu só ouvi o coração deles baterem. A respiração, não. Rindo felizes, elas vão ao encontro de Daniel que, com Tomás a seu lado, estava falando com os bugres. Estão livres. Podem voltar tranquilos para casa. O padre Honório arrumou uma caminhonete para levar vocês e seus amigos de volta. Doutor, o que o senhor precisar de nós, pode contar com a gente.
Muito, muito, muito obrigado. Fala Juruna com a voz rouca de emoção. O senhor não imagina, doutor Daniel, o que significa para nós a sua ajuda. O senhor. Agora, e a voz de Jurupanã sai entrecortada pela comoção que toma conta dele, é exemplo da nossa piazada. Estão todos querendo estudar para crescerem iguais ao doutor Sumbugre Guarani como nós. Chegou a doutor. Nós também podemos. É desse jeito que eles falam. Extremamente comovido, ele se despede dos guaranis. Abraçado com o pai, juntam-se a Elise e Giovanna, para retornarem a casa. À noite, em seu escritório, a sós com o pai, ele comenta: prestaste atenção, pai, no que Jurupanã falou? Sim, filho. Por quê? Porque foi justamente o que me disseste quando estávamos saindo da reserva, antes daquele acidente. Lembras? Mais ou menos. Foi acerca do que querias fazer pelos índios guaranis. Não foi isso, foi, meu pai. Disseste-me que para eles, só o fato de ter alguém para defendê-los já seria de grande valia. E foi isso que eu senti quando pude libertar Juruna e Jurupana hoje. E estou me sentindo muito feliz por tudo. Que bom, meu filho. Também fico feliz, e abraçando-o, novamente, o cumprimenta. Parabéns pela bela defesa. Estou muito orgulhoso de ti. Eu e tua mãe. Porém, sentindo-se sonolento, Tomás despede-se de Daniel beijando no rosto. Estou ficando com sono. Acho melhor ir dormir, pois preciso partir bem cedo amanhã. Dia seguinte no fórum, Daniel foi muito cumprimentado. Entretanto, ao se encontrar com Cristóvão, percebeu quanto seria difícil se harmonizar com este. Vou me esforçar ao máximo, mas acho que não conseguiremos nunca nos entender. No tribunal, ele sentirá como um dardo a cravar em seu peito, o olhar de raiva e desprezo que este lhe dirigir à distância. Não viera falar com ele, como seria esperado. Mas Daniel também não se incomodou com isso. Não quis estragar a felicidade que sentia naquele momento, com alguém tão negativo. Porém agora, teria que enfrentá-lo, não havia outro jeito. Procurando esconder a sua aversão, mostra-se educado. Fizeste um belo de um pronunciamento, Cristóvão. Meus cumprimentos. Entretanto, a tentativa de ser gentil, surtiu efeito contrário. Com um olhar rancoroso, este rebateu: prefiro dispensar teus falsos elogios, meu caro. Para mim eles soam como provocação e deboche. Tentando manter a calma, Daniel retruca em tom amável: estou sendo sincero. Tu expuseste muito bem o teu libelo. Foste coerente com a tua ótica. Nunca duvidaste da culpabilidade dos acusados. Ao passo que eu sempre acreditei na inocência deles e, graças a Deus, pude comprová-la. Cristóvão fica desconcertado diante de tais palavras. Não esperava essa atitude simpática de Daniel. Sem palavras, fica olhando intrigado seu opositor. Este, aproveitando a pausa, continua: olha, Cristóvão, acho que está chegando o momento de termos uma conversa mais profunda. Uma tentativa de nos acertarmos. Desde que aqui cheguei, sinto que a antipatia gratuita que nutres por mim, a cada dia aumenta. Tenho plena consciência de que nada fiz para merecer tal atitude da tua parte. Como este prosseguisse calado, Daniel, por ter conhecimento dos atritos entre eles na vida passada, quando então defendia os índios em seus direitos, vai direto ao ponto de sua desconfiança. Só posso entender que hajas assim, por um motivo, preconceito de raça. Seja sincero. Incomoda-te o fato de eu ser bugre guarani? Tomado de surpresa pela pergunta direta, Cristóvão vacila por alguns segundos, mas resolve enfrentar de frente o problema. Já que estás me perguntando, Daniel, vou ser bem sincero mesmo. Me incomoda sim. Não me envergonho de ser racista. Acho que as raças não deveriam se misturar. Este,
Admirado com a franqueza dele, responde com igual sinceridade: mas, infelizmente estamos misturados, quer queiras ou não. E vou ser sincero também. Quem